Capítulo 14. Quem era esse amante? Perguntaram as irmãs, com as frontes enrugadas pela falsa preocupação. Porque nunca o vira à luz do dia. E nunca tendo visto, como podia estar segura de que era um ser humano? Talvez quem compartilhava sua cama era um monstro tão horrível que não podia deixar-se ver na luz do dia. Talvez esse monstro a deixasse grávida de um filho dele, e então daria luz a um ser tão horrível que era impossível imaginá-lo. Quanto mais Áurea escutava suas irmãs, mais se inquietava, até que chegou o momento em que não soube o que pensar nem o que fazer. E então foi quando as irmãs lhe sugeriram um plano. Do príncipe corvo. O resto desse dia Ana simplesmente aguentou. Obrigou-se a sentar-se frente à escrivaninha de palisandro da biblioteca da mansão. Obrigou-se a colocar a pena no tinteiro sem derramar nenhuma só gota e se obrigou a copiar uma página do manuscrito de Edward. Quando terminou essa página, se obrigou a começar outra. E assim continuou uma página atrás de outra e outra. Esse era seu trabalho como secretária afinal. Anos atrás, quando Peter lhe propôs matrimônio, pensara nos filhos. Pensara se seus filhos teriam cabelo vermelho como o dele ou castanho como o seu, e sonhara acordada pensando nos possíveis nomes. Quando se casaram e se mudaram para essa casa, preocupou-a que fosse muito pequena para albergar a uma família. Jamais imaginara nem temera que não fosse ter filhos. No segundo ano de matrimônio começou a prestar atenção às suas menstruações. No terceiro ano chorava cada mês, quando lhe vinha regra e via mancha cor ferrugem. No quarto ano já sabia que Peter tinha outra mulher em sua vida. Se a causa disso foi sua pouca destreza como amante ou que fosse incapaz de conceber, nunca descobriu. E quando ele morreu? Quando Peter morreu, guardou suas esperanças de ter um filho, colocou-as com supremo cuidado em um ataúde e enterrou esse ataúde muito, muito profundo, no fundo de seu coração. Tão ao fundo que pensou que nunca mais ia voltar a ter esse sonho. E de repente, com uma só frase, Edward tinha desenterrado e aberto esse ataúde. E suas esperanças, seus sonhos, sua necessidade de ter um filho, reavivaram-se tanto nesses momentos como quando esteve recém-casada. Ah, Deus amado, ser capaz de dar filhos ao Edward. O que não faria, a que não renunciaria para poder sustentar um bebê em seus braços, um bebê feito dos corpos e almas dos dois. Sentiu uma dor física no peito, uma dor que foi se estendendo para fora até que conseguiu refrear-se para encolhê-la e contê-la. Mas devia manter a serenidade. Estava na biblioteca de Edward, e ele estava sentado a menos de 2 metros de distância, e não podia deixá-lo ver sua dor. Fazendo provisão de toda sua energia, concentrou-se em mover apenas sobre o papel. Que importava se os garranchos que fazia fossem ilegíveis? Que importava se depois tivesse que repetir essa página? Conseguiria passar por essa tarde. Passadas várias horrorosas horas, recolheu lentamente suas coisas, movendo-se como uma mulher muito velha. Fazia isso quando de seu chale saiu voando o convite ao baile de Felicity Clearwater. Fazia toda uma vida que tentava recordar essa festa ao Edward. Já não tinha nenhuma importância. Mas mãe Vren havia dito que era necessário que Edward participasse dos eventos sociais do povoado. Endireitou os ombros. Faria só isso, e então poderia partir para casa. A festa da senhora Clearwater se celebra amanhã à noite, disse, e notou que a voz lhe saiu pouco firme. Não vou aceitar o convite da senhora Clearwater. Ela evitou olhá-lo, mas notou que a voz não lhe saiu melhor. Você é o aristocrata mais importante da região, milord. Seria um gesto amável assistir. Sem dúvida. É a melhor maneira de inteirar-se das últimas fofocas do povoado. Ele grunhiu. A senhora Clearwater sempre serve seu ponche especial. Todos estão de acordo em que é o melhor do condado. Mentiu. Não penso. Vá, por favor, eu rogo. Seguia sem olhá-lo, mas sentia seu olhar no rosto, tão evidente como uma mão. Como quiser. Estupendo. Colocou o chapéu na cabeça, e então se lembrou de uma coisa. Abriu a gaveta do centro de sua escrivaninha e tirou o príncipe corvo. Levou-o até a escrivaninha dele e o deixou suavemente em cima. Isto é dela. Dito isso deu meia volta e saiu da sala antes que ele pudesse responder. No salão fazia um calor sufocante. As decorações eram as mesmas que as de 2 anos e os músicos desafinavam. Era a festa anual da primavera de Felicity Clearwater. Cada ano, os cidadãos de Little Bateford que tinham a sorte de receber um convite, colocavam seus melhores ornamentos e bebiam ponche aguado na casa Clearwater.
Felicity Clearwater estava junto à porta do salão recebendo aos convidados. Usava um vestido novo. Nesse ano eram de musselina azul índigo com babados em cascata nas mangas. A sobressaia deixava transparecer um fundo azul celeste com pássaros carmesim voando, e no sutiã, uns laços carmesim rematavam primorosamente o decote em forma de V. O gordo senhor latifundiário Clearwater, que usava meias laranja com escudos bordados sobre os tornozelos por fora e a peruca longa e frisada de sua juventude, movia-se nervoso a seu lado. Ficava bastante claro que esse acontecimento social era ela quem oferecia. Quando chegou sua vez na fila de convidados, Ana recebeu uma glacial saudação de Felicity e bastante distraída do latifundiário. Aliviada por ter passado por essa prova, foi instalar-se com sua sogra a um lado do salão. Despreparada, aceitara uma taça de ponche que lhe ofereceu o pároco e não restou outra opção que bebê-lo. Mãe Vren a olhava de vez em quando, nervosa. Não lhe contará o que aconteceu no estábulo com o Edward e não tinha a menor intenção de fazê-lo. Mas estava claro que sua sogra percebia que algo estava errado. Isso era lógico, posto que ela não era muito boa fingindo sentir-se alegre. Implacável, bebeu outro gole de ponche. Pôs seu melhor vestido. Ela e Fanny gastaram várias horas arrumando, tentando fazer o melhor possível as mudanças. O vestido era de cor verde maçã claro, e o renovaram acrescentando renda branca no decote. A renda ocultava também a mudança do decote de arredondado para quadrado, mais na moda. Em um ataque de invenção artística, Fanny fez uma roseta para o cabelo, com um pouco de renda e uma parte de fita verde. Embora não se sentisse com ânimo festivo, estava usando-a, porque teria ferido os sentimentos da Fanny se não o fizesse. O ponche não está nada mal, sussurrou Mãe Vren. Ela nem se fixou. Bebeu outro gole e teve uma agradável surpresa. Sim, é melhor do que diziam os rumores. Mãe Vren se moveu inquieta um momento e de repente lhe ocorreu outro tema de conversa. É uma lástima que Rebeca não tenha podido vir. Não vejo por que não podia. Sabe muito bem que não pode deixar-se ver em reuniões sociais, querida, estando já ao final de sua gravidez. Em meu tempo não nos atrevíamos nem a pôr um pé fora de casa quando começava a notar-se. Ana enrugou o nariz. Isso é uma tolice. Todo mundo sabe que está grávida. Não é um segredo. É o decoro que importa, não o que todos sabem. Além disso, Rebeca está tão avançada em sua gravidez que não acredito que agrade estar horas de pé. Nem sempre há suficientes assentos nestes bailes. Olhou ao redor. Acredita que seu conde virá? Não é meu conde, como sabe muito bem, disse Ana, com certa amargura. Mãe Vren a olhou fixamente. Ana tentou modificar o tom. Disse-lhe que achava conveniente que viesse à festa. Espero que chegue antes que comece o baile. Eu gosto de ver uma boa figura masculina na pista de dança. Ana fez um gesto com a taça para um cavalheiro que estava do outro lado do salão. Pode ser que não venha e então terá que conformar-se vendo a figura do Sr. Meriviarter na pista de dança. As duas contemplaram ao Sr. Meriviarter, um cavalheiro esquelético e com as pernas tortas, que estava conversando com uma senhora gorda cujo vestido era de cor pêssego. Nesse momento, justo quando estavam olhando, o Sr. Meriviarter se aproximou mais da senhora, para dar ênfase ao que estava lhe dizendo, e sem dar-se conta inclinou sua taça. Um filete de ponche desceu pelo decote do vestido da dama. Mãe Vren moveu tristemente a cabeça. Sabe, disse Ana, pensativa. Não sei se o Sr. Meriviarter conseguiu alguma vez dançar uma contradança inteira sem perder o passo. Mãe Vren exalou um suspiro. Então olhou para a porta por cima do ombro de Ana e deu um sorriso. Acredito que não terei que me conformar olhando ao Sr. Meriviarter afinal. Aí está seu conde, na porta. Ana se virou para a entrada do salão de baile, levando a taça aos lábios. Ao ver o Edward, esqueceu por um instante o lugar onde estava. Ele usava meias negras até os joelhos e jaqueta e colete azul safira. Seu cabelo negro, preso por uma trança excepcionalmente elegante, brilhava à luz das velas. Superava quase por uma cabeça em estatura a todos os homens presentes no salão. Via-se que Felicity estava encantada por sua sorte de ter atraído ao elusivo conde a uma reunião social. Pegou-o firmemente pelo cotovelo e o estava apresentando a todos os que estavam bastante perto para escutar. Ana sorriu irônica. Edward tinha os ombros rígidos e a expressão severa. Mesmo a essa distância ela via que ele estava controlando com muita dificuldade seu mau gênio.
Dava a impressão de que estivesse a ponto de cometer a descortesia de afastar-se de sua anfitriã e deixá-la falando sozinha. Nesse momento ele levantou a vista e captou seu olhar. O contato visual a fez reter o fôlego. Era impossível interpretar a expressão de seus olhos. Ele voltou a olhar Felicity, disse-lhe algo e começou a abrir caminho no meio da multidão em direção a ela. Ao sentir correr algo líquido e frio pelo pulso, ela olhou. Tremia-lhe tanto a mão que derramou o resto do ponche no antebraço. Rodeou a taça com a outra mão para afirmá-la. Esteve a ponto de pôr-se a correr, mas mãe Vren se mantinha a seu lado. Além disso, em algum momento teria que enfrentá-lo. Felicity fez um gesto aos músicos, porque se ouviu um chiado de violinos. Ah, senhora Vren, é um prazer voltar a vê-la, disse Edward inclinando-se sobre a mão da anciã, sem sorrir. A mãe Vren não pareceu se importar com isso. Ah, milord, quanto me alegra que tenha podido vir. Arqueou significativamente as sobrancelhas. Ana estava morrendo de vontade de dançar. Ana desejou ter escapado quando teve a oportunidade. A inequívoca insinuação de sua sogra ficou flutuando no ar entre eles durante um momento desagradavelmente longo, até que Edward disse: conceder-me-ia o prazer? E nem sequer a olhou. Pelo amor de Deus! Foi ele quem a beijou. Franziu os lábios. Não sabia que dançava milord. Então ele a olhou. É óbvio que sei dançar. Afinal sou conde. Como se eu pudesse esquecer isso, resmungou ela. Edward entreabriu as pálpebras sobre seus olhos negros obsidiana. Ai! Já tinha sua atenção. Ele levantou a mão enluvada aberta e ela colocou recatadamente a sua em cima. Mesmo havendo duas capas de tecido entre suas palmas, ela sentiu seu calor corporal. Veio-lhe a lembrança de como era descer as pontas dos dedos por suas costas, quente, suarenta, tão deliciosa. Engoliu saliva. Depois de fazer uma vênia à mãe Vren, ele a levou para a pista de dança, onde demonstrou que sim sabia dançar, sem bem que com os movimentos um pouco pesados. Sim que sabe os passos, comentou quando estavam para passar pelo meio dos bailarinos. Pela extremidade do olho viu que ele franzia o senho. Não nasci debaixo de uma pedra, disse ele. Sei me comportar em sociedade. Terminou a música antes que ela pudesse formular uma resposta apropriada. Fez-lhe sua reverência e começou a retirar a mão da sua. Mas ele a reteve firmemente e a colocou na curva de seu cotovelo. Nem lhe ocorra me abandonar, senhora Vren. Por sua culpa estou nesta maldita festa. Ele tinha que continuar tocando olhou ao redor, em busca de alguma distração. Talvez gostasse de um ponche? Ele a olhou desconfiado. Eu gostaria? Bom, talvez não. Mas é a única coisa que há para beber no momento, e a mesa com os refrescos está em direção oposta a onde está a senhora Clearwater. Então vamos provar o ponche. Gostarei mais. Dizendo isso, pôs-se a andar para a mesa do ponche, e ela comprovou que as pessoas se afastavam naturalmente a um lado para deixá-lo passar. No momento seguinte, ela já estava bebendo sua segunda taça do ponche aguado. Edward tinha se virado ligeiramente para um lado para responder uma pergunta do pároco quando ela ouviu uma ladina voz perto de seu cotovelo levantado. Surpreende-me vê-la aqui, senhora Vren. Haviam-me dito que agora tenha uma nova profissão. Ao ouvir isso, Edward se virou lentamente para olhar ao homem que falará. Era um tipo corado e usava uma peruca que não era de seu tamanho. Seu rosto não era conhecido. Viu que Ana ficou rígida, e tinha o rosto imóvel, sem expressão. Observou que a atenção do homem estava fixa nela. Aprendeu alguma nova habilidade de suas últimas hóspedes. Ouviu-o perguntar. Ela abriu a boca, mas, por uma vez, ele se adiantou. Acredito que não ouvi bem. Só então esse canalha ouviu, e aumentou os olhos. Estupendo! O silêncio que se fez ao redor dele se propagou pelo salão à medida que os convidados foram se dando conta de que estava ocorrendo algo interessante. O indivíduo era mais valente do que parecia. Disse. Tenha muito, muito cuidado com o que vai dizer, disse Edward, sentindo como flexionavam os músculos dos ombros. O homem pareceu compreender por fim o perigo em que se encontrava. Aumentou mais os olhos e engoliu saliva. Edward assentiu. Uma vez. Bem. Talvez quisesse pedir desculpas à senhora Vren pelo que não disse. Eulaun. O homem teve que se interromper para clarear a garganta. Eu lamento muito se disse algo que a tenha ofendido, senhora Vren. Ana assentiu friamente,
mas o homem estava olhando, e com razão, para ver se tinha se redimido. Pois não. O homem voltou a engolir saliva. Uma gota de suor gordurento correu pela borda da peruca. Não sei que loucura se apoderou de mim, disse. Peço-lhe humildemente perdão por ter causado qualquer tipo de ofensa ou mal-estar, Sra. Wren. Meteu a mão sob o pescoço para afrouxar a gravata e acrescentou, aproximando-se um pouco mais de verdade, sou um burro, sabe? Sim, disse Edward em tom amável. A pele avermelhada do homem empalideceu. Bom! Exclamou Ana. Acredito que é o momento de preparar-se para a dança seguinte. Não começou a música? Disse isso em voz alta, em direção aos músicos, e estes captaram imediatamente a insinuação. Então ele pegou sua mão e pôs-se a andar com passo enérgico para a pista de dança. Sua mão tinha bastante força, para ser tão pequena, comprovou ele. Dando um último olhar com os olhos entrecerrados a esse canalha, deixou-se levar docilmente. Quem é? Ana o olhou enquanto ocupavam seu lugar entre o grupo de bailarinos. Na realidade não me feriu, sabe? Começou a contradança e ele se viu obrigado a esperar até que a mudança na coreografia voltou a reuni-los. Quem é? Ana. Ela o olhou exasperada. John Wiltonson. Era amigo de meu marido. Ele esperou que continuasse. Depois da morte do Peter, me fez uma proposta. Uma proposta de matrimônio. Ana desviou o olhar. Uma proposta indecente. Está casado. Ele se deteve bruscamente, com o que o casal de trás se chocou com eles. Atentou contra seu pudor? Não, disse ela, tirando o braço, mas ele continuou firmemente parado onde estava. Sussurrou-lhe ao ouvido. Queria que eu fosse sua amante. Neguei-me. Viu que os outros casais estavam se agrupando atrás. Milord. Edward se deixou arrastar de volta à dança, embora já não fosse ao compasso da música. Não quero ouvir nunca ninguém lhe falando assim outra vez. Essa intenção me honra, sem dúvida, replicou ela, sarcástica, mas não passará o resto de sua vida me seguindo para intimidar aos impertinentes que se aproximem. A ele não ocorreu nenhuma resposta, por isso se limitou a olhá-la fixamente. Ela tinha razão. Isso o roía. Era somente sua secretária, assim simples, e ele não poderia vigiá-la todo o tempo. Não podia impedir que a insultassem. Nem sequer podia protegê-la de insinuações insultantes. Só o marido tinha o privilégio de lhe oferecer esse tipo de amparo. Não deveria ter tornado a dançar com você tão logo, disse Ana, interrompendo seus pensamentos. Não é decoroso. Pouco me importa o decoro. Além disso, você sabia que esta era a única forma de me afastar desse babuíno. Ela sorriu-lhe e ele sentiu uma forte virada de algo dentro do peito. O que podia fazer para protegê-la? 2 horas depois continuava pensando nisso. Estava apoiado em uma parede observando Ana levar a um ofegante cavalheiro em uma contradança. Ela necessitava um marido, isso era evidente, mas ele não conseguia imaginá-la com um homem. Ou, melhor dizendo, não conseguia imaginá-la com outro homem. Franziu o senho. Alguém emitiu uma respeitosa tosse a seu lado. Olhou. Era um jovem alto com peruca curta, seu colarinho servia para reconhecê-lo. Era o pároco Jones. Voltou a tossir e lhe sorriu, olhando através das grossas lentes para a miopia de seus óculos. Lord Svartingham, que amabilidade a sua ao participar de nossa pequena diversão. Edward pensou como aquele homem conseguia falar como se tivesse o dobro de idade. De fato, não podia ter mais de 30 anos. Senhor padre, estou gostando muito da festa da senhora Clearwater. Surpreso, percebeu que dizia a verdade. Estupendo, estupendo. Os eventos sociais da senhora Clearwater sempre estão muito bem planejados. E seus refrescos são simplesmente deliciosos. Para demonstrá-lo, o padre bebeu entusiasmado uns goles de seu ponche. Edward olhou sua taça de ponche e tomou nota mental de averiguar a quanto ascendiam os salários do padre. Era evidente que não estava acostumado a comida decente. Veja, é evidente que a senhora Wren está muito graciosa na pista de baile. O padre entrecerrou os olhos, olhando Ana. Está diferente esta noite. Edward seguiu seu olhar. Não usa touca. Será isso? Disse o padre Jones, em tom vago. Você tem melhor vista que eu, milord. Eu pensei se não teria comprado um vestido novo em sua viagem.
Edward estava levando a taça aos lábios quando sua mente registrou as palavras do padre. Franzindo o senho, baixou a taça. Que viagem! MMM. O padre Johnny seguia contemplando aos bailarinos, não atento à conversa. Edward estava a ponto de repetir a pergunta, em voz mais alta, quando apareceu a senhora Clearwater junto a eles. Ah, Lord Svartingham, vejo que conhece o senhor cura. Os dois deram um salto, como se lhes tivessem dado uma palmada na bunda simultaneamente. Edward a olhou, esboçando um sorriso forçado. Pela extremidade do olho viu que o padre estava olhando ao redor procurando uma maneira de escapar. Sim, conhecia o senhor cura senhora Clearwater. Lord Svartingham contribuiu com uma generosa soma para o novo teto da igreja, disse ele, estabelecendo contato visual com outro convidado. Ouça, esse é o senhor Merriweather, verdade? Preciso falar com ele. Desculpam-me, por favor. E fazendo sua vênia, afastou-se a toda pressa. Edward olhou com inveja as costas do padre afastando-se, certo de que assistira a outras dessas festas Clearwater. Que fabuloso poder estar um momento a sós com você, milord, estava dizendo a senhora Clearwater. Desejava falar de sua viagem a Londres. Edward estava olhando ao redor se por acaso conseguia captar os olhos da anciã senhora Wren. Era de má educação deixar abandonada uma dama. Sim. Pois sim. A senhora Clearwater se aproximou mais um pouco. Disseram-me que o viram em um lugar o mais insólito. Seriamente. Em companhia de uma dama que nós dois conhecemos. A atenção do Edward passou imediatamente para Felicity Clearwater. De que diabos falava essa mulher? City. Ululou uma voz masculina perto deles, algo preguiçosa pela bebida. A senhora Clearwater torceu o gesto. O latifundiário Clearwater vinha em direção a eles meio cambaleante. Felicity, minha querida, não deve monopolizar ao conde. Não o interessa conversa sobre modas e pependuricalhos. Enterrou um bicudo cotovelo nas costelas de Edward. Não é, milord. A caça é um tema mais apropriado. Um esporte masculino. Não. A senhora Clearwater emitiu um som que em um homem poderia ser considerado um bufado. Na realidade não sou muito aficionado à caça. Os latidos das matilhas, o galope dos cavalos, o aroma do sangue. O senhor latifundiário estava imerso em seu mundo. Edward olhou para o outro lado do salão e viu a Ana envolvendo-se em uma capa. Condenação. Ia partir sem despedir-se dele? Desculpem-me. Fez sua vênia ao latifundiário e à sua mulher e pôs-se a andar por entre os convidados. Mas a essa hora a festa estava em seu apogeu e os convidados eram uma verdadeira multidão. Quando chegou ao vestíbulo, Ana e a senhora Wren já tinham saído. Ana! Gritou, afastando de lado ao lacaio e abrindo a porta. Ana! Ela estava a uns poucos passos. Ao ouvir o grito, as duas mulheres se viraram para olhar. Não deveria ir sozinha para casa, Ana, disse, e imediatamente percebeu seu deslize. Você tampouco, senhora Wren. Ana pareceu confusa, mas a sogra sorriu de orelha a orelha. Veio para nos escoltar, Lord Svartingham? Sim. Seu carro estava esperando perto. Poderiam ir de carro, mas então teria acabado a noitada em questão de minutos. Além disso, a noite estava muito formosa. Fez um gesto ao chofer para que o seguisse, já que eles iriam a pé. Ofereceu um braço a Ana e o outro à senhora Wren. Embora as damas partissem cedo da festa, era tarde e estava escuro. No céu negro brilhava uma lua cheia, gloriosamente grande, arrojando sombras diante deles. Quando estavam se aproximando de uma esquina, de repente ouviu o ruído de uns pés correndo pela rua transversal, que ressonavam forte no silêncio noturno. Imediatamente pôs as damas atrás dele. A pessoa virou e correu para eles. Meg! Exclamou Ana. O que aconteceu? Ah, senhora! Exclamou a garota, detendo-se e dobrando-se com uma mão no flanco, tratando de recuperar o fôlego. A senhora Fairchild, senhora, caiu na escada e não posso ajudá-la a levantar-se. E acredito também que o bebê está vindo.